Olá para todos, é um prazer estar mais uma vez aqui numa das edições da ANPAP. O meu nome é Luiz Carlos Pinheiro Ferreira, eu sou da Universidade de Brasília, professor da licenciatura em Artes Visuais e também da pós-graduação em Artes Visuais. Olá, sou Ana Paula Aparecida Caixeta, professora do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Literatura, também da Universidade de Brasília. Hoje estamos aqui em mais uma parceria. Ao longo de algumas edições estivemos juntos produzindo artigos e propondo para as edições da ANPAP. E nessa edição trouxemos, estamos apresentando esse desafio que seria pensar pesquisa em artes, a licenciatura e seus desdobramentos investigativos. E essa ideia surge, pensando aqui na questão da introdução, de uma ideia do que seria ato de pesquisar. Isso é falado muito em sala de aula com os alunos, tanto no âmbito do próprio estágio supervisionado, como da iniciação científica, e dos trabalhos de TCC. E aí, quando a gente fala ato de pesquisar, a gente está pensando ato de conhecer, ato de desvendar, conhecer a si mesmo, conhecer o mundo, enfim, todas essas problemáticas que podem estar relacionadas com a ideia da pesquisa. E aí partimos, em comum acordo, de leitura, inclusive, da ideia do Paulo Freire. Ele fala muito desse estado de curiosidade ingênua para um estado de curiosidade epistemológica. O que seria isso? A gente partir das coisas que são mais cotidianas, presentes no nosso dia a dia, naquela vida ordinária, como diz bem o Certeau, que transitamos, e nos voltarmos para uma pesquisa mais epistemológica, de curiosidade epistemológica, onde, claro, a gente está pensando na ampliação da produção de conhecimento. E aí nós temos 3 perguntas aqui balizadoras, vou falar rapidamente. Qual a relevância da experiência com estágio supervisionado para a formação e a pesquisa discente? Como são estabelecidas as aproximações interdisciplinares e transdisciplinares com outras áreas do conhecimento e quais questões determinam o interesse por uma pesquisa de TCC? Vamos não respondê-las na integralidade, mas comentar sobre as mesmas nesse processo agora do desenvolvimento. Na proposta dessa comunicação e do artigo elaborado para essa edição da ANPAP, a principal questão que nos inquietou diante desse processo de atuação na licenciatura em artes visuais foi o lugar da pesquisa, da investigação, mas principalmente motivado por essa curiosidade epistemológica já apontada pelo Luiz Carlos. Nesse sentido, a gente entende que a arte, genuinamente, é um espaço de conhecimento. E, claro, há uma luta em relação à pesquisa em arte para se pensar a arte como um espaço de conhecimento científico, haja vista as discussões do Silvio Zamboni, os esforços trazidos no final ainda do século XX, no que diz respeito ao lugar da arte como um espaço de pesquisa acadêmica e como um espaço, obviamente, que traz as suas próprias metodologias, e os seus próprios olhares em relação a essa seriedade da investigação trazida, recortada por uma perspectiva das visualidades. E aí, nesse sentido, a gente desdobra uma discussão amparada primeiramente por uma perspectiva histórica desse lugar da arte como campo de conhecimento, motivada pelas discussões do Silvio Zamboni, mas também a partir de alguns desdobramentos do Paviani em relação às perspectivas de intuição e intelecto, para pensarmos como lugar da perspectiva de pesquisa em arte, esse lugar da curiosidade nascida no campo da arte, necessita de uma consciência a respeito dessa pesquisa, que pressupõe não só um envolvimento sensível com esse objeto estético, mas principalmente pensar esse envolvimento sensível nascido da experiência com esse objeto estético. E a partir disso, desdobrando num cenário mais contemporâneo e em novos paradigmas da pesquisa em arte, a gente chega na perspectiva da pesquisa educacional baseada em artes, que abre, obviamente, uma oportunidade para se discutir questões relacionadas ao espaço da pesquisa e as possíveis metodologias de pesquisa em artes,
mas principalmente defronta com esse enrijecimento metodológico no que diz respeito a esse olhar investigativo das artes. E aí, nesse sentido, para dar conta desse caminho, dessa discussão que a gente trouxe no primeiro momento, a gente elenca 3 experiências que podem reforçar um pouco das experiências trazidas no nosso espaço de docência em sala de aula e como a gente tem pensado e articulado essas experiências como espaços, ou como a gente chama no texto, como instâncias de investigação em artes. Nesse caminho aí dessas instâncias, conforme a Ana Paula apontou, a gente elencou 3 exemplos, 3 situações vivenciadas em sala de aula, na orientação, na questão da iniciação científica, no próprio trabalho de conclusão de curso, que é justamente para pensar como que isso se deu, né? O primeiro exemplo que eu trago seria a questão da fotomontagem, alunos e alunas em cena, que seria justamente uma pesquisa uma experiência de estágio que resultou numa pesquisa de conclusão de curso, onde a aluna inicialmente trabalhava com a captação de imagens de revistas para produzir fotomontagens com os alunos no estágio, e no TCC ela me procurou para orientação, eu a provoquei no sentido de pensar algo mais, né, que tivesse até numa perspectiva, né, de desmembrar ou de ampliar um pouco mais no sentido de colocar isso para o cotidiano dos alunos, ou seja, como que eles pensam, o que é fotomontagem para eles, partindo até da ideia da própria fotografia, do autorretrato. E aí ela produziu, né, foi feito um trabalho de TCC interessante, porque ela trabalhou autorretratos fotomontados, né? O título era mais ou menos nesse sentido, onde esses alunos se tornaram protagonistas, né? Eles ganharam a cena no sentido de se verem, principalmente, né, nos trabalhos, nas fotomontagens, eram eles os protagonistas e não uma celebridade de televisão, e isso teve toda uma repercussão. E um outro trabalho, rapidamente, para enfatizar, foi de iniciação científica, onde eu fiz uma proposição, né, de pesquisa de iniciação científica. Uma das alunas teve interesse, né, em trabalhar com a questão, e aí, numa dessas perspectivas, tinha a questão formativa e autoformativa de artistas, né, de professores. Aí ela quis trabalhar com a ideia do artista. Eu a provoquei com a Daiane Argos, que é uma fotógrafa, tem toda uma história, tem filmes sobre a trajetória dela. Só que ela me colocou um desafio. Professor, eu tenho interesse, mas eu quero colocar uma outra fotógrafa, que seria a Francisca Udman, para pensar em como que acontece esse processo proposto pelo senhor, né, a autoformação e a imagem fotográfica. E aí isso foi super proveitoso, porque ela fez, comparativamente, como que as duas trajetórias conversavam, né, no sentido da produção da fotografia, do autorretrato, né? E aí caminhou com sucesso, né? Foi super exitosa a produção dela em termos de artigo, né? de produção de iniciação científica, no sentido de comparar ou de estabelecer reflexões entre essas duas fotógrafas. E por último, a experiência trazida também numa perspectiva de integração ou, digamos, de convergência entre estágio supervisionado, iniciação científica e TCC, foi um trabalho que começa na iniciação científica, que nasce também de uma investigação a partir de um objeto literário. No caso, foi um romance do início do século XX de um autor austríaco, Hermann Broch, cujas discussões filosóficas trazidas pelo autor abriram a oportunidade para outras discussões do campo ensaístico desse mesmo autor, que diziam respeito a uma perspectiva entre ética e estética. E isso oportunizou a aluna de não só explorar, no ponto de vista literário, essas questões de ordem estética e filosófica, como ampliar essas discussões num outro momento, levando esse autor, do ponto de vista teórico, para um lugar das visualidades, a partir da elaboração de um TCC, por meio de uma investigação das visualidades produzidas no espaço escolar. No caso, as pichações nos espaços pensados como intervenções, né? Nas paredes, carteiras, portas de banheiro, etc. E aí,
finalizamos esse espaço pensando no sentido de como esses diálogos podem ser feitos, entram em convergência na perspectiva de formação da licenciatura, reforçando que o lugar da pesquisa nasce por diversas instâncias. E, no caso deste texto, elencamos essas 3 instâncias que, para nós, são essenciais para um processo formativo numa perspectiva de licenciatura em artes visuais. Agradeço a atenção de vocês e o nosso texto estará disponível em breve nos anais e estamos aqui abertos a perguntas e diálogos. Muito obrigada. Só para finalizar, então, também agradeço a oportunidade de estar em mais uma edição, em parceria com a Ana Paula, que é sempre um prazer, né, escrever em conjunto com uma colega de trabalho, e dizer que as considerações finais a gente finaliza dizendo da importância de se pensar a pesquisa, né, em artes, sobretudo na licenciatura, justamente porque a licenciatura coloca esses sujeitos em sala de aula e, naturalmente, eles terão também, né, como docentes futuros professores, essa ideia de transitar de um estado de curiosidade por aquilo que acontece em sala de aula para uma produção de conhecimento epistemológico e tudo mais, porque é justamente o processo de formação continuado, mestrado, doutorado, enfim, vida que segue. Foi um prazer, né, estar mais uma vez nessa edição e ficamos por aqui.